Absolutamente tudo que nós vivemos nos nossos primeiros 9 meses de vida, no nascimento e um pouquinho depois, define o resto da nossa vida lá na frente, né? Será que para alguns esse aqui já é um segredo? Bom, se você me segue, isso não é segredo nenhum. Se você não me segue, tá sabendo agora e ganhou um segredo de lambuja. Mas eu quero me aprofundar aqui em 3 segredos que você não sabe ainda sobre o período intrauterino. Topa? Então vamos junto! Deixa eu me apresentar, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador da vivência pré e perinatal e também desenvolvedor da formação de curas de feridas pré e perinatais e da metodologia MIRI, que é a metodologia integrativa de reconexão do eu, que contempla aí mais de 16 abordagens terapêuticas, né, dentro dessa metodologia. Então, eu quero te contar, eu falei isso agora, né, porque eu tenho quase 10 anos de experiência somente no lido com traumas, essas vivências pré e perinatais, como terapeuta mais de 14 anos, mas tem 3 coisinhas aqui muito interessantes. O primeiro segredo que talvez você não soubesse, e eu quero já te dizer logo de cara aqui, ó, que se você ouviu de alguém que o útero é um lugar quentinho, macio, gostoso e é por isso que o bebê não quer sair de lá para nascer. Eu preciso te dizer que essa história é parcialmente verdadeira ou, em muitos casos, muito mentirosa. What? Como assim? Vou te explicar. Tá? Porque o útero, muitas vezes, não é um lugar quentinho e gostoso. A gente não pode generalizar isso, porque o útero pode ser um lugar bastante tóxico devido ao estresse da mãe ou algumas condições biológicas, como uma pré-eclâmpsia que pode se tornar uma eclâmpsia, como pode uma diabetes gestacional acontecer, um descolamento de placenta, muitos fatores biológicos, além de muitos traumas intrauterinos que podem acontecer e tornar o útero um lugar bastante inóspito. Por exemplo, se a mãe ela fuma, se ela bebe bebidas alcoólicas durante a gestação, se ela usa drogas e até mesmo, né, comidas assim que realmente não são tão nutritivas e que podem ser bastante nocivas para o bebê. Isso pode criar um ambiente bastante tóxico. Então, o útero nem sempre é esse lugar quentinho e olha só, né? Perto de nascer, nós estamos ali provavelmente no 3º trimestre, certo? A gestação ela é dividida em 3 trimestres e próximo de nascer, nós já estamos basicamente ali com 8 meses alguma coisa, quase 9 meses, e no último trimestre nós crescemos muito, é onde a barriga da mãe realmente atinge o seu ápice. Então, dentro do útero já se tornou bastante desconfortável em termos de espaço, mesmo que esse útero anteriormente não tenha sido um útero tóxico e muitas coisas não tenham acontecido. Mas o simples fato desse espaço ser reduzido, isso pode ser bastante desconfortável. Inclusive, olha só, mais um presentinho aqui para você. Muitas pessoas que eu já trabalhei com sentimentos de ficar preso, sentimentos de um lugar apertado, de claustrofobia, remetem ou a esse período ou a alguns estágios do nascimento, né? A raiz de tudo isso. Então, como assim, né? Chega ali no final, é porque é quentinho que eu não quero nascer? Sabe, se a condição ela é tão extrema assim, de ser desconfortável fisicamente, já não tem mais espaço. Se o bebê continuar mais algum tempo ali, né? Muitos já nascem até roxinho ou até um pouquinho mais escuro quando passam do tempo, o bebê vai morrer. Mas muitos não querem sair de verdade, mas não é pelo motivo que o útero é um lugar maravilhoso e gostoso. É porque ao longo da gestação já perceberam do lado de fora o que é que os espera. Então, por exemplo, já entrou em contato com os sentimentos da mãe psiquicamente e também através da bioquímica que passa através do cordão umbilical. O bebê já se deu conta de como funciona a dinâmica, a relação do pai, da mãe, da família, do momento em que ele está nascendo, do que está acontecendo externamente. Então, mesmo que seja aquele desconforto ali, do aperto, ele não quer nascer porque
lá fora vai ser pior do que aqui dentro. E não existe essa escolha, né? Porque por uma cesárea ou algum meio, esse bebê é tirado lá de dentro. Então, isso aqui é um primeiro segredo aí, ele continha um segredo dentro do segredo, tá? O segundo segredo que você não sabe ainda é que os bebês, ao serem gestados, eles marinam nas emoções da mãe. O que isso quer dizer? Ele não marina somente na bioquímica do que a mãe come. Por exemplo, ele marina nas emoções da mãe do momento e sombras não elaboradas. What? Vamos explicar. Quais são as emoções da mãe no momento? Então, se essa mãe é uma mãe ansiosa, né, essa ansiedade da mãe, ela vai ser revertida, né? A mãe sente ansiedade, o que acontece dentro do corpo dela é uma produção de hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina. Isso passa através do cordão umbilical chegando até o bebê. A placenta não filtra tudo. E proporcionalmente, porque a mãe é uma mulher ali já constituída, construída, e um bebê ele está se formando ainda. Então, os níveis desses hormônios proporcionalmente que chegam ao bebê pode ser bastante danoso e bastante estressante. Então, ele marina nos sentimentos da mãe do momento. Inclusive, temos pesquisas, né, nessas ressonâncias ultramodernas que é capaz de mensurar, inclusive, o cérebro do bebê e as suas partes se desenvolvendo. Uma mãe muito ansiosa ou uma mãe muito depressiva, por exemplo, partes estruturais do cérebro já se desenvolvem mais e menos. E dependendo de algumas partes, se desenvolver mais não é um bom sinal, porque falando, por exemplo, da amígdala do hipocampo, não é essa amígdala aqui, mas uma estrutura dentro do cérebro límbico, se ela nasce aumentada de tamanho, essa amígdala, com as suas funções, entre elas, perceber o perigo, né, que existe no ambiente, essa amígdala, ela gerencia as questões emocionais, então ela já vai ficar bastante comprometida encontrando perigo em tudo, né? Esse bebê que vai ter mais sobressaltos não vai se sentir tão seguro assim, entre muitos outros fatores. Mas mães ansiosas podem gerar isso biologicamente, inclusive nos bebês ali. Então isso é marinar nos momentos, nas emoções do momento. O que seria marinar em outras emoções da mãe? Pois bem, uma mãe, quando fica grávida, inclusive o pai, né, as suas próprias feridas pré-natais não elaboradas são despertadas ali, ainda que essa mãe não tenha consciência. Isso está ali em forma de energia, e o bebê ele é muito psíquico nesse momento, ele é muito sensível, ele se conecta a tudo isso. Então, milhares e milhares de pessoas que eu já regredi a esse território se conectam com esses sentimentos da mãe, e ele marina em tudo isso. Então, na bioquímica do momento, das emoções do momento, né, também marina nessa psique, nessas feridas não elaboradas da mãe, inclusive aqueles que vão passando de geração em geração, que hoje nós sabemos, né, também através da ciência, vem através do DNA, mas existe essa atmosfera que também o bebê se conecta com isso. Então, por vias biológicas e por essa psique, então ele marina nos sentimentos, não é só da mãe, do pai também, tá? Porque seria errado falar que só sente as emoções da mãe. Como é a relação com o pai? Mais um bônus dentro desse segredo aqui. Porque a relação que a mãe tem, né, com o pai, como a mãe se sente em relação ao pai, também isso vai passar pro bebê. Então, se é um pai ausente, a mãe cria sentimentos em relação a isso, concorda? Oh, yeah, that makes sense. Se é um pai mais presente, amoroso, a mãe também desenvolve percepções e emoções referentes a isso. Isso vem bioquimicamente e também tem a percepção. O bebê ele consegue se conectar com o ambiente externo dele. Então, ele marina em tudo isso. Tá? E um terceiro segredo aqui que você não sabe é que, por exemplo, o nascimento, tá? Ele cria scripts e roteiros de vida muito firmemente e de uma forma somática, tá? Traumas no nascimento sempre são traumas somáticos, mas tem muitas ocasiões que as pessoas não consideram como traumas, né? Porque o script de nascimento, inclusive,
vai criar como padrões de como essa pessoa aprende na vida, ela aprende as coisas. Então, muitas vezes eu já ouvi de pessoas, Meu parto foi normal, meu parto foi tranquilo. e tinha uma anestesia envolvida, tinha uma indução de pitocina, né, que é a ocitocina, o hormônio sintético, para aumentar as contrações, para ele nascer de forma vaginal, não natural, tá? Como muita gente confunde. E tudo isso vai afetando, né, esse sistema biológico do bebê, que durante os estágios do nascimento, ele vai criando scripts e muitas coisas podem acontecer. A gente está falando aqui, né, do que muitas pessoas falam que foi tranquilo, normal, natural, mas eu estou citando, por exemplo, né, às vezes a mãe toma ali uma peridural, uma hack para não sentir tanta dor assim, e esse bebê pode ter o que nós conhecemos como um choque de anestesia, tá? E isso criar um script e um roteiro de vida bastante disfuncional. Um dos casos é talvez dificultando a conexão com essa mãe, através desse choque de anestesia, que partes biológicas que fazem essa conexão estão anestesiados e vazando para outros lugares da vida, né? Eu, por exemplo, tive o choque de anestesia e isso se apresentava muitas vezes quando eu enfrentava desafios na minha vida que me levariam um passo adiante na vida, como uma ativação simbólica. Eu sei que agora a sua cabeça não entendeu porcaria nenhuma o que é uma ativação simbólica. Vou deixar esse tema para um próximo vídeo para falar mais a fundo disso, mas é basicamente um gatilho na vida que lembra aquele momento do nascimento, aquele script. Então qualquer coisa que fosse me levar a um patamar além na vida, o meu corpo simplesmente entrava em colapso, claro, apresentando sintomas como eu não conseguia alcançar, eu não conseguia fazer, por mais que eu me esforçasse criando, né, uma dor e um looping infinito. Então o nascimento ele pode criar scripts de vida de diversas maneiras, não só em vieses negativos, mas também em vieses positivos. Então é muito interessante a gente também entender, vai um outro bônus aqui dentro desse terceiro segredo, que existe a perspectiva da mãe e existe a perspectiva do bebê. São duas perspectivas diferentes, tá? Porque sempre que eu recebo as pessoas na vivência pré e perinatal, nós ouvimos a história biográfica, que é muito importante ouvi-la, geralmente a perspectiva de alguém de fora que contou, tá? Mas nós exploramos a perspectiva do bebê, sim, no adulto, porque adultos acessam essas memórias muito facilmente, né? Se você souber os caminhos para isso. E acessar essas memórias nos dão a oportunidade, muitas vezes, né, de ajudar todo o sistema biológico, inclusive, a se reorganizar, a liberar um choque de anestesia, nesse caso. Então, é muito válido a gente explorar tudo isso, tá bom? Então, o nascimento cria-se esse script de vida, e aqui eu falei assim, de pessoas, por exemplo, porque na perspectiva da minha mãe, o meu parto tinha sido tranquilo, tinha sido, mamão com açúcar. Baby's heart is good. E no fundo eu vi o quanto isso impactou a minha vida. Fui descobrir isso 34 anos depois, ok? Quando eu regredi ao meu nascimento através de algumas posturas e toques. Sim, também é possível fazer isso. Mais um bônus aqui dentro para você, tá? Se você não sabia. Não é só uma regressão, dorme, dorme, dorme e você vai perder o controle. Na verdade, não é bem assim que funciona, tá? Então, através daquelas posturas e toques, essa memória biológica veio, né, com força total dentro da perspectiva do bebê que um dia eu fui, tá? E pude ter essa oportunidade não só de entendimento, mas primeiro dessa liberação, dessa reorganização biológica e um entendimento muito mais profundo, né, de muitas vezes que eu era colocado frente a esses desafios e não conseguia mudando esse script de vida. Mas veja bem, aqui eu tô falando de um nascimento que foi tranquilo, né, na perspectiva da minha mãe, na minha, enquanto bebê, descobri que não, mas e aquelas pessoas que já a história biográfica dizem, nossa, eu quase morri na hora do nascimento, minha mãe quase morreu, eu nasci roxinho, eu nasci com um cordão enrolado, teve que me puxar com fórceps, extração a vácuo, etc. Então, se eu tô contando a minha história, que parecia ser muito tranquila, e me gerou um impacto enorme na vida, imagine esses partos, tá? Então, eu sei que você é inteligente, você vai conseguir considerar isso, né? E se a gente se aprofundar, você descobrir os scripts que acontecem na sua vida, o quanto tem relação aí com todo esse período pré-natal, o nascimento, né? Marinar nos sentimentos da mãe, que muitas vezes não é tão confortável assim estar lá dentro. Me diga aqui.
Me diga aqui. Eu não quero que você compartilhe esse vídeo, a não ser que algo realmente tenha sido de valor aí para você e você gostaria que outras pessoas soubessem. E eu também não vou dizer para você curtir o vídeo, mas eu vou dizer para você, os 10 primeiros que comentarem aqui abaixo, tá? Quando eu receber lá do YouTube a notificação de um comentário, vou contar os 10 primeiros. Se tiverem dúvidas ou comentários referentes a esse tópico que eu trouxe aqui, desses 3 segredos, eu pessoalmente vou dedicar tempo a responder vocês ali, como quase se fosse uma mini mentoria, né? Um tempo dedicado a conseguir esclarecer uma dúvida sua. Vou conseguir fazer isso com os 10 primeiros, então se você tem dúvida, já sabe, corre e comenta, faz as suas perguntas, seus comentários aí, que a gente vai conversar um pouquinho através dos comentários aqui. Valeu? E ó, eu também não vou dizer para você clicar aqui e se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque, claro, o meu canal cresceria com isso. Mas se você não fizer isso, quem tá perdendo é você, porque eu posso postar um próximo vídeo cheio de conteúdos riquíssimos que podem mudar a sua vida, transformar a sua forma de pensar e de se entender, e você não ser notificado e você perder isso, porque os vídeos vão acontecer. Então, se você não quer perder, você se inscreve, não para me ajudar, para ajudar você, combinado? Então, eu vou deixar aqui no final também um trechinho de um vídeo de pessoas dando relatos de como foi acessar essas memórias intrauterinas, porque adultos acessam facilmente e não sou só eu falando, são as pessoas de fato nesse trabalho prático que nós organizamos na vivência pré e perinatal, por exemplo, tá bom? Então dá uma olhadinha aí, sinta as palavras das pessoas, tá? Porque eu vou me despedindo nesse vídeo aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse. Fica com o vídeo final e te vejo na próxima! Eu percebo assim que às vezes hoje tem um oferecimento assim de abordagens, de cursos, onde às vezes a pessoa coloca assim, o espiritual que falta, o emocional. Aqui eu vivenciei 3 coisas juntas: o emocional, o espiritual e o biológico. E em outros cursos que eu fiz, essa questão do biológico, né, ela não estava ali com uma presença, pelo menos recentemente, suficiente para chegar no ponto onde foi alcançado aqui. Eu sou Renata. Sou de Belo Horizonte, sou uma buscadora, sou uma terapeuta, trabalho na área de moda, sou uma voluntária de um grupo de auto e mútua ajuda. Desde criança eu sempre senti assim uma falta e eu não sabia muito bem o que era. Então assim, não pertencente àquela família, e ao mesmo tempo, sem motivos às vezes de sentimentos que eu tinha, de tristeza, eu ficava mais isolada. Apesar de eu brincar com outras crianças, eu ainda, sabe, é um isolamento, é um não pertencimento que não tinha explicação por que eu tinha esse sentimento. Bem, o curso, né, a experiência do pré e perinatal, foi assim, eu encontrei a resposta do que eu buscava, porque cada curso que eu fazia, cada workshop, cada formação que eu fui fazendo trazia um pedaço, mas eu sempre fui ávida, assim, do sentia. E abraçava, e só que tinha algo ali que parecia que ele não era completo. E aí a experiência do primeiro dia, onde o Manuel, você, Manu, a Gabi, tiveram ali comigo, destravando no meu corpo a experiência minha da anestesia no momento do nascimento, foi assim, tô vivendo, sabe? Porque antes eu vivia, mas parece que eu estava
imóvel, tinha sempre uma barreira que não deixava eu vivenciar aquilo por completo. E eu também achava que o que eu passava para os outros não era isso. Talvez por isso a minha dificuldade de entender quando as pessoas olhavam para mim, enxergavam determinadas coisas que eu mesma desconhecia. Mas eu acho que eu desconhecia justamente por causa dessa trava ali que teve neste momento. Tudo feito assim com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. E faz parte do processo o grupo, as outras pessoas. Porque assim, eu vim aberta, né? Vim com a intenção de me despir, mas isso só foi tão possível como foi por causa das experiências que eu vi das outras pessoas que me tocavam. E aí, quando eu falo essa atenção e esse cuidado, é porque eu tenho a plena consciência que a cada manifestação de uma emoção ou de um comportamento meu, né, o Manuel e a equipe estavam ali de olho para ver onde que era o nó que eu precisava da ajuda para desatar. Então, assim, foi tudo maravilhoso. E a troca entre as pessoas é maravilhosa. Não tinha nenhuma pessoa que eu conhecia, e isso não foi impedimento, assim como na turma tinham pessoas que se conheciam e também não foi impedimento para elas chegarem até onde elas tinham que chegar, né? Cada um chegou de uma forma diferente. E também assim, a energia do grupo, a egrégora que se forma de um conhecendo a história do outro e torcendo para que aquela pessoa chegasse lá, isso é motivador, sabe? Então, é motivador do tipo, de motivo para tirar a dor, sabe?